Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a primeira epístola universal do apóstolo João. Esta primeira epístola do apóstolo João tem 5 capítulos e 105 versículos. Então, ouça o capítulo 1. A palavra da vida foi manifesta em carne. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Deus é luz, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. : que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A observação dos mandamentos, o amor fraternal, a separação do mundo. E nisto sabemos que o conhecemos. : se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ele, Jesus Cristo, né? Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Paz
escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os anticristos. Filhinhos, é já a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, : a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Os filhos de Deus, capítulo número 3. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, : que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia, glória a Deus. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados,
e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Eu vou ler de novo o versículo 8 do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo João. Preste atenção nesse versículo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, para quem pensa que não existe o diabo, ele sempre existiu e vai existir até o dia dele ser lançado no lago do fogo do inferno. Ele e os anjos dele, não é? Todos aqueles que estiverem fazendo aquilo que o diabo fez e continua fazendo, mentindo, enganando, matando, adulterando, fornicando, falando mal das pessoas, enfim. A Bíblia diz tudo que é pecado. Não precisa a gente fazer uma relação e dizer, olha, isso você está pecando, isso você não está pecando. Quem tem intimidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus, quem conhece Jesus como Filho de Deus, sabe o que é pecado. Então, aqui está dizendo que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Isto é, para aqueles que creem que Jesus é o Salvador. Comentário meu. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Olha que coisa séria. Muitos acham que é muito natural ter raiva de um irmão, ter bronca, ter inveja, não se dar bem com o irmão, não ter comunhão. Olha o que diz o versículo 10 do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo João. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Então, o que é praticar a injustiça, irmã Neuza? Quando você engana alguém, você está sendo injusto. Quando você trai alguém, você está sendo injusto. Quando você nega um bem para alguém, você está sendo injusto. Quando você compra e não paga, você está sendo injusto. Quando você levanta uma calúnia contra alguém, você está sendo injusto. Então, são muitas coisas. Agora, eu não vou fazer aqui novamente, repito, uma lista. O próprio Espírito Santo de Deus nos revela quando nós estamos praticando uma injustiça. Há uma comunicação direta conosco e com Deus. Olha, você errou nisso, peça perdão, se conserte. Mas aqueles que não têm temor da palavra de Deus, não reconhecem Jesus como Salvador, eles cometem tantos e tantos e tantos pecados, mas acham que são filhos de Deus. E a Bíblia diz que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não é a irmã Neuza que está falando. A irmã Neuza está lendo o que está na Bíblia Sagrada. E eu creio na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Agora, se alguém que estiver ouvindo esta leitura, se porventura não acredita, isto não é responsabilidade nossa. Todos nós trataremos diante de Deus. Todos os nossos joelhos se dobrarão diante de Deus, confessando que Jesus Cristo é o Salvador. Queira você ou não, queira eu ou não, nós teremos este dia de prestação de contas. Então,
eu sempre digo, hoje é o dia do conserto. Hoje é o dia de fazermos uma aliança com Deus. Hoje é o dia que devemos fazer uma reflexão. Como nós estamos vivendo neste mundo? Para quando formos chamados por Deus, estarmos com a nossa vida no altar do Senhor. O que ficou para trás, ficou. A palavra de Deus diz, dos teus pecados não me lembrarei mais, desde que eu esteja arrependida dos meus pecados. Então, hoje é o dia de conserto. Hoje é o dia de fazer uma nova aliança com Deus. Hoje é o dia de se arrepender, dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Até aqui eu errei, eu falhei, eu menti, eu caluniei, eu senti inveja, eu dei golpe no irmão, eu comprei e não paguei, eu traí minha mulher, eu traí meu pai, minha mãe, meu patrão, eu enganei, eu menti. Mas eu não quero mais, Senhor, esta vida, eu quero ter direito à salvação. Então, assim seremos filhos de Deus e não filhos do diabo. Continuando. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Os falsos profetas. Eu estou sempre dizendo quantas vezes a Bíblia nos alerta em relação aos falsos profetas. Eles sempre existiram e vão continuar existindo. Por isso a palavra de Deus, nós temos a palavra como a verdade. Comentário meu. Os falsos profetas, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido,
porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Deus é amor. Devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Em outras palavras, em outras Bíblias diz, Deus é amor. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco. Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Capítulo número 5. A fé em Jesus e as suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus. Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez,
porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, : que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. A eficácia da oração. E esta é a confiança que temos nele, : que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aleluia, glória a Deus. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então eu não vou fazer comentários aqui da primeira carta do apóstolo João, que eu terminei de ler, que tem 5 capítulos e 105 versículos. Você ouviu a leitura do dia 24 de dezembro. Eu só gostaria de lembrar aqui de um versículo que eu acho muito importante, quando o apóstolo João diz: filhinhos, é já a última hora. Está no capítulo 2, versículo 18. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, há 2000 anos atrás, o apóstolo João já dizia que estávamos vivendo a última hora. Por isso que muitos dizem: mas há quanto tempo já se diz que estamos próximos da vinda de Jesus? Mas eu quero te dizer uma coisa, que está escrito na palavra de Deus que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Portanto, nós não temos o direito, a autoridade, nós não somos capacitados para determinar o tempo para Deus. Isto não nos pertence. O que nós temos que fazer é vivermos uma vida de pecado, uma vida sem pecado, uma vida onde nós estaremos renunciando o pecado, dizendo não para a nossa carne, andando no caminho estreito para alcançarmos a vida eterna. O que nós precisamos é nos desfazermos de todas as nossas malícias, invejas, palavras, atitudes, tudo que nos condena. Nós precisamos, a partir de hoje, de agora, tomarmos uma posição com Deus e entender que no céu não entra pecado, não entra imundícia, não entra adultério, não entra fornicador, não entra sodomita, não entra mentiroso, não entra idólatra. O apóstolo João termina esta carta dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que Deus te abençoe. Meu tempo esgotou.
Ídolos, idolatria. Foge da idolatria. Deus te abençoe. Um grande abraço.